Evangelho, capítulo 8. Bem-aventurados os que têm puro o coração. Ai do mundo, por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Citação que está em Mateus, capítulo 5, versículo 29. Escândalo é tudo que resulta dos vícios e das imperfeições humanas. Toda reação má de um indivíduo para outro, com ou sem repercussão. Então, escândalo e vício estão ligados. Escândalo e vício sempre vão nascer do nosso orgulho e do nosso egoísmo. Então, seja lá o que for que estiver ligado ao orgulho e ao egoísmo, vai então nos trazer um escândalo. E como ele diz aqui, com ou sem repercussão, porque a discussão não é mais se perceberam. O importante é que eu sei. Então, é disso que ele vai tratar o tempo todo. E acho assim, é importante a gente começar essa leitura, porque aqui se estabelece um critério muito importante de justiça. Então, quando a gente precisa compreender justiça divina, eu preciso compreender essa colocação. Porque muitas vezes acontecem coisas que ninguém fica sabendo, mas eu sei. Então, isso é uma construção na minha intimidade. Então, é um ímã que funciona em mim. Como a justiça de Deus não falha, isso vai ter consequência. Por castigo? Não, por justiça. E quando eu vou fazendo essa leitura, eu consigo perceber o quanto a justiça é rigorosa. E isso, de certa forma, deveria nos tranquilizar, porque a justiça alcança a todos indistintamente. Então, termina qualquer motivo que tenhamos em questionar se o outro fez, deixou de fazer, se ele vai ter que acertar, porque, olha, ele precisa saber o que foi que ele fez. Mas o meu grande questionamento tem que ser o que foi que eu fiz. Porque isso é onde eu e a justiça temos um acerto aqui para realizar. E a outra questão bastante importante é lembrar que vai estar ligado ao egoísmo e ao orgulho. E quando a gente fala egoísmo e orgulho, num primeiro momento, a gente torce o nariz como se fosse uma coisa assim, Lembra, orgulho e egoísmo tem uma tradução de dor. A gente sofre muito por conta de orgulho e egoísmo. Mas muito. São dores muito intensas, porém dores que nos escravizam. Nós ficamos doloridos e presos naquele ponto onde o orgulho e o egoísmo ainda não encontraram uma solução no amor. Então, é com esta compreensão que nós precisamos olhar para esse escândalo, que fatalmente, num primeiro momento, vai ter uma exaltação, mas logo na sequência, tem um momento de dor bastante intensa. E agora ele traz uma figura que é muito forte. Se vossa mão é causa de escândalo, cortai-a. Quando a gente pensa nisso, parece que a discussão agora vai ser de castigo e punição. Se minha mão é um problema, eu vou cortar. E tem um lado lá do mundo que entendeu assim mesmo, né? Porque quando a pessoa comete algum erro, muitas vezes ela tem uma parte do corpo mutilada por conta do erro. Mas quando a gente pensa que Jesus é amor, não pode ser dessa violência que ele trata no Evangelho. E não é. Ele está usando aqui uma figura forte, porém numa forma alegórica, para a gente compreender o risco das nossas tentações
quando nos colocam em contato com o escândalo, ou seja, com tudo aquilo que exagera o orgulho e egoísmo e logo nos distancia da lei de Deus, para mostrar o quanto seria mais importante na nossa vida que não cedêssemos àquela tentação e nos esforçássemos em seguir a lei, que seria preferível algumas privações, mas que nos levassem a um crescimento, do que ter completamente aquilo que eu desejo, mas arriscar não estar de acordo com a lei. Então ele continua assim, figura enérgica esta, que seria absurda se tomada ao pé da letra, e que apenas significa que cada um deve destruir em si toda causa de escândalo, isto é, de mal, arrancar do coração todo sentimento impuro e toda tendência viciosa. Quer dizer também que, para o homem, mais vale ter cortada uma das mãos, antes que servir essa mão de instrumento para uma ação má. Ficar privado da vista, antes que lhe servirem os olhos para conceber maus pensamentos. Jesus nada disse de absurdo, para quem quer que apreenda o sentido alegórico e profundo de suas palavras. Muitas coisas, entretanto, não podem ser compreendidas sem a chave que, para as decifrar, o Espiritismo faculta. Então, ele não está falando nem de violência, nem de castigo. A proposta que o Evangelho traz é uma proposta de reeducação. Então, se a pessoa erra e a gente corta a mão, se ela faz observações, então ela deve perder a vista, a gente está falando de punição. Não era isso. O que ele está falando é em termos de sentimento. Então, ter saúde é bom, se for para fazer o bem. Se saúde é para fazer o mal, que pena que você é saudável. Porque se é para fazer arte, isso é contra você. Então, é nesse sentido que ele está colocando. Que bom se a sua mão é habilidosa para cuidar, para auxiliar. Mas se a sua mão é habilidosa para prejudicar, que pena que você tem ela aí tão à sua disposição. Porque essa prova está no seu caminho e você vai ter que resistir. Então, muitas vezes, a vida traz alguns limites que a gente fica reclamando. A gente queria uma outra condição, mas a vida não nos oferece. E a gente não consegue parar para avaliar em que aquele limite me auxilia na reeducação. Então, imagino que passar uma vida sem a mão não deve ser fácil. Mas eu vou aprender a valorizar muitas coisas. Mas, normalmente, o que a gente faz é reclamar. Talvez, se eu não enxergasse, eu tivesse que aprender outras tantas coisas. Mas será que nós temos maturidade para valorizar isso como oportunidade? Então, isso era uma figura. E o que ele está falando? O que no seu coração precisa ser arrancado? O que te coloca em tentação o tempo todo? Que era melhor não ter. Então, tem muitas coisas que são tentações. Muitas coisas. E aí a pergunta é: quanta força eu tenho para resistir a essa tentação? Ou se eu vier com esta facilidade, vai ser a minha ruína. Esse é o ponto que a gente vai pensar.
Então, olha só, às vezes a gente fala num tom até meio de brincadeira, mas que a gente sabe que de brincadeira ele não tem nada, que a pessoa fala assim, ó, se eu chegasse lá no tal cargo, nossa, aí eu estava feito. Eu só estou falando assim, ó, quem está lá está roubando, mas se eu chegar lá eu vou roubar mais que ele. Então, que bom que você não chegou no tal cargo. Por quê? Porque você vai contrair um compromisso com muitas pessoas pensando só no seu egoísmo, naquilo que você julgou ser bom para sua ilusão naquele momento. Ponto. É disso que ele está tratando aqui. É desse escândalo. Esse que a gente vive todos os dias, em todos os lugares, em todas as relações. Então, eu tenho que avaliar, porque, olha só, o escândalo é necessário, mas ai daquele que faça. Então, eu vou atender a minha ilusão, algumas pessoas vão enfrentar provas ou expiações por conta da minha decisão. Era necessário, elas tinham um ajuste com a lei. Mas acontece que quem fez fui eu. Agora, a partir daqui, quem tem um ajuste com a lei sou eu. É necessário, mas ai de quem faça. Então, é essa conta que a gente precisa o tempo todo, porque não diz mais se todos ficaram sabendo ou não, mas diz da construção que aconteceu em mim. Por que ele coloca aqui no fim que o Espiritismo nos trouxe a chave para decifrar? Porque a gente vai falar assim, então tá, ó, eu decidi fazer. Alimentar a minha ilusão. Ótimo. Só que para isso eu fiz escolhas que vão comprometer algumas pessoas. E a gente vai falar assim, bom, mas por que elas têm que enfrentar um problema se a decisão aqui foi a minha? Então, porque quem deve, diante da lei de Deus, de alguma forma vai ser atingido pelo ajuste. Então, essa pessoa, fatalmente, ela vai se envolver na situação, porque ela vai passar pela dor. E eu acabei de construir um ímã que me coloca nessa situação logo mais. E é assim que a justiça não falha. Ela acontece o tempo todo. E é assim que muitas vezes a gente fala assim, nossa, eu quase caí naquilo, nossa, não fui. Coitado do meu amigo caiu, fulano caiu, eu não fui. Então, quando a lei não me cobra, é porque é o ponto onde eu não devo. Ela só chega em quem deve. Essa lei não erra. Mas o que Jesus, então, estava alertando? Que nós precisávamos cuidar bastante. Porque aquilo que eu faço não vai ter como deixar de agir. Então, ele fala, ó, é melhor que você não tenha a mão do que você faça isso. É melhor que você não enxergue do que você faça isso. E são coisas que talvez hoje a gente nem condena. Coisas que a gente fala assim, ó, ai, mas o que tem? A gente está nesse mundo é para viver. A vida é uma vez só. Hã? Uma? Como? Pulamos a chave. Então, ó, eu faço. Pode ser nessa vida, pode ser na próxima, pode ser nas próximas. O resultado é meu. Até quando? Até o dia que eu corrigir. Não tem jeito. Por isso que ele está alertando. Eu não consigo me salvar disso. Ah, mas eu fiz, ninguém ficou sabendo. Não tem isso. Então, olha, é tão sério, por isso que ele usa a figura enérgica. Quando o Epíteto coloca isso, ele fala assim, ter saúde é bom, se for para fazer o bem. Se for para fazer o mal, melhor não ter.
Quanto bem a gente já fez com a saúde que a gente tem? Lembrar a definição de Kardec. Não fazer o bem já constitui o mal. Quanto tempo de saúde eu gasto? Porque eu quero ficar mais bonita, porque eu quero... Mas assim, essa força não é para ajudar quem está caído a se levantar. É só para mim mesma. Então, o que ele está falando? Era melhor não ter. Porque depois você vai se cobrar esse tempo. Depois isso vai te incomodar. Então, é extremamente sério, a figura é muito enérgica. Por quê? Porque ele já está trabalhando conosco, pensando assim, esse povo tem que chegar no mundo de regeneração. Então, eles precisam entender o que é tempo, eles precisam entender o que é trabalho, o que é construção. Então, ele usa uma figura que a gente assusta para começar a analisar e raciocinar em cima do chamamento da lei. O mal é uma consequência da imperfeição dos homens, e não que haja para eles obrigação de praticá-lo. E esse ponto, eu acho que foi que gerou muita dúvida, né, quando a gente falou da questão do escândalo. Então, olha só, por ser imperfeita, eu vou errar. Todos nós aqui, por sermos imperfeitos, em algum momento a gente vai ter que errar. Tem muita coisa que a gente não sabe. E toda vez que eu erro, que eu falho, alguém que está comigo acaba sofrendo. Mas quem sofre? Quem tem um ajuste com a lei. Agora, eu não tenho obrigação nenhuma de fazer o mal. Eu não tenho obrigação nenhuma de ser instrumento de cobrança para quem quer que seja. E, infelizmente, pela nossa característica, até de crueldade mesmo, a gente já ouviu uma frase que é muito ruim, que fala assim, eu jogo lixo no chão, assim o gari tem serviço. Já ouviram, né? Péssimo. Que é bem assim, eu sujo porque alguém limpa. Então, assim, eu te judio porque eu sou instrumento de cobrança. Quem falou? Se eu fiz, a construção é minha. A construção minha dá resultado em mim. Eu não tenho que ser instrumento de cobrança de ninguém. Muito pelo contrário. Eu preciso me esforçar para, dentro da lei, ser instrumento de alívio. Porque Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, tem vários mecanismos para fazer o ajuste necessário. Eu não preciso fazer o mal. Então, essa história, é assim, olha, ele matou porque ele tinha, outro dia eu escutei isso, ele tinha essa missão na vida. Eu falei, não, agora pronto. Deturpar o que é a missão. Ninguém veio para fazer isso. Ninguém nasce com o compromisso de fazer o mal. Todo mundo nasce para fazer o bem. Absolutamente todo mundo. Por que a gente faz o mal? Tem quem mata? Vixe! Por que tem quem mata? O que leva as pessoas a se matarem? Ai, gente, o que leva? A imperfeição. O que nos leva, em última instância, a matar é o orgulho e o egoísmo. Eu quero alguma coisa, mas eu não quero o esforço para conquistar. Eu não quero mais. Eu posso deixar agora com que a raiva, a revolta, eu vou tentar exterminar com a pessoa. Quando a gente não faz, mas às vezes a gente fica com raiva e fala assim, ai, que vontade de matar fulano. Me contrariou. Me contrariou
eu elaboro um pensamento de extermínio para aquela pessoa. Então, eu não faço, mas eu penso. Se eu pensei, eu construo. E aí eu preciso pensar assim, ó, quando eu falo que vontade de matar fulano, como é que eu estou alimentando o ímã que existe em mim? Que tipo de energia? Que campo de atração gera esse ímã que eu acabei de alimentar? Porque essa é a questão. E, às vezes, não vai parar nessa frase. A gente elabora a discussão e a briga inteirinha. Então, a gente vai gastar uns 40 minutos aqui naquele mundo nosso, fazendo a discussão, imaginando a resposta, e a gente faz o inferno inteiro. Ó, o ímã foi alimentado. O que está aqui no campo de atração? Muita calma e paciência. Ó, o que acontece no primeiro lugar que você entrar com esse campo maravilhoso que você construiu de atração? Guerra. É o campo. Está aqui, ó. Eu fiquei 40 minutos elaborando uma discussão tremenda. Está aqui, está circulando. Eu construí. Então, se a gente começa a se demorar e olhar para dentro, a gente começa a entender o que está à nossa volta. O que eu estou construindo e alimentando. E aí eu começo a entender o que é que eu fico atraindo o tempo todo. Mas, por algum motivo, a gente associou isso com poucas palavras. Então, a gente não entende que a gente fica nesse mundo construindo um campo, e quando a pessoa fala uma palavra, a gente fala, ai, não fala essa palavra não, isso aí traz coisa ruim. Mas, gente, não é a palavra. É o tempo que você gasta pensando na coisa. Né? O ímã precisa ser alimentado. Não é uma palavra. A palavra não tem esse poder, assim, nossa, é mágico, falou isso, acontece tal coisa. Não é isso. Então, eu preciso começar a ficar atenta. Porque senão a gente se distrai aqui, ó, e vai achar, eu tenho que fazer tal coisa. Não, se for o mal, você não tem que fazer. Você só nasceu para fazer o bem. Então tá, ó, por orgulho e egoísmo, as pessoas matam. Eu vou perguntar baixinho. Por que é que as pessoas traem? O que vocês imaginam? Já vou falar. Paixão, alternativa errada. Não é essa. Vamos para as próximas. Por que vocês imaginam que existe traição? Vaidade, filha predileta de quem? Do egoísmo. Eu quero o que é bom para mim. Se dói em você, problema teu. Mas não vou preocupar hora nenhuma com o outro. É assim que a gente faz. Porque se eu olhar para a dor do outro, o desespero dele, eu vou falar, para. A dor é que nem ser atropelado por um caminhão. Não posso fazer isso com a pessoa. Como o egoísmo compõe uma ilusão muito forte, vocês já ouviram a coisa do fiquei cego? Enceguece, a pessoa não enxerga, e ela faz. Faz querendo acreditar que não vai acontecer nada, que vai ficar tudo bem. Não vai ficar. Por que não vai ficar? Porque o meu ímã está sendo alimentado com o meu egoísmo. Egoísmo é uma força que só traz aqui para mim, ó, me fecha totalmente. Não vai. Agora, passar pela traição é um processo extremamente doloroso. Porém, quem passa, ajuste com a lei. E quem está traindo? Se prepara, camarada. Tua hora vai chegar. Não tem jeito de fazer e não levar. Não tem. É regra. Porque toda ação tem reação obrigatória. Essa é a conta. Essa é a conta. Agora, a dor é desesperadora. É bastante difícil. E não estou falando só de traição conjugal. Entre amigos, entre sócios de um mesmo negócio. Ó,
seja lá o que for. Eu estou para falar que a de amigo é ainda pior ainda. A pessoa sofre mais ainda. Entre irmãos. Então, a gente precisa atentar, porque a hora que a gente faz por egoísmo, eu estou anestesiada dentro da minha bolha de ilusão. Só que eu esqueço que eu faço, mas depois tem uma reação, e eu preciso me aprontar para a reação. Por isso que aqui ele falou, ó, se a sua mão é motivo, é melhor cortar. Então, ó, ninguém tem obrigação de praticar. Ninguém. Agora, eu pratiquei. Tudo bem. Mas eu tenho que entender que eu pratiquei porque eu quis. Então, é meu vício. Ótimo. É o seu vício. Vício é doença. Ótimo. É doença. Mas a partir do momento que eu adoeci, por conta do meu orgulho e do egoísmo, enquanto eu não definir que isso precisa de um limite, o limite não chega. Porque o vício só para quando eu me disponho a entrar em abstinência. É obrigatório. Sem abstinência, eu não saio do vício. Pode pegar a conduta mais elaborada de tratamento. O que ficou muito conhecido, amor exigente, alcoólicos anônimos. Como que prega? Qual que é o primeiro passo? Primeiro, eu tenho que reconhecer que é vício e doença. Que todo vício é doença. Segundo passo, eu preciso compreender que a abstinência é necessário. Para depois eu ir para o terceiro, para o quarto, porque é assim. Para qualquer coisa que eu quiser vencer, eu preciso passar por isso. Senão eu não consigo. É obrigatório. Bom, então, em relação à não necessidade de fazer o mal. Então, lá no Livro dos Espíritos, ó, ficai, porém, sabendo que ninguém há predestinado ao crime e que todo crime, como qualquer outro ato, resulta sempre da vontade e do livre-arbítrio. Demais, sempre confundis duas coisas muito distintas: os sucessos materiais da vida e os atos da vida moral. A fatalidade, que algumas vezes há, só existe com relação àqueles sucessos materiais, cuja causa reside fora de vós e que independem da vossa vontade. Então, ó, ter sucesso material ou não, eu só posso fazer a minha parte. Eu não sei se eu vou ter ou não. Tem gente que tem e tem gente que não tem. Às vezes, a pessoa perde tudo porque ela queria. Não. Houve uma mudança na economia, ela perdeu. Não é porque ela quis. Então, ó, para coisas materiais, está fora de mim. Então, aí eu perdi tudo e decidi fazer uma loucura. Mas para a questão moral, o fato não estava fora de mim. Eu podia encarar e enfrentar. Ou não, agora é uma decisão minha que eu vou fazer. Então, ó, só para o que está fora de mim é que não depende da minha vontade. Para aquilo que eu faço, depende da minha vontade. É uma decisão que é totalmente minha. Faço ou não faço? Vou ou não vou? Quanto aos atos da vida moral, esses emanam sempre do próprio homem, que, por conseguinte, tem sempre a liberdade de escolher. No tocante, pois, a esses atos, nunca há fatalidade. Então, podem acontecer coisas que eu vou falar assim, ó, eu não fui capaz de evitar. Então, mas foi um fator externo, eu não tinha como prever. Agora, ó, se foi uma coisa moral, é sempre comigo. E o que ele está colocando, ó, é sempre ligado à minha vontade e ao meu livre-arbítrio. Eu sempre vou ter esse poder de escolha. Faço
não faço. Aí, um homem mal intencionado lança sobre alguém um projétil que o toca de leve e não o atinge. Um espírito benevolente pode tê-lo desviado? Famosa bala perdida. Alguém quer me matar. Aí ele não consegue. Vocês acham que meu anjo da guarda pode entrar na minha frente e fazer o negócio desviar? Pode ou não pode? Gente, é só assim, ó, sim ou não. Duas alternativas. Pode ou não pode? Ó, então, a pergunta era de propósito para a gente entender. Tem como ele me salvar? Tem. Ele vai desviar bala? Não. Física é física, em qualquer lugar, em qualquer tempo. Colocado uma força naquilo, ela tem que fazer a trajetória definida por aquele conjunto de forças. Não tem como ele anular a força das coisas. O negócio sai numa velocidade submetida à gravidade e N fatores aí que os meninos da engenharia vão explicar melhor que eu, mas não tem jeito. Não tem jeito. Ó, então, o que ele pode fazer é dentro da lógica e do possível. Ele não pode contrariar leis. Isso não é permitido. Se o indivíduo não deve ser atingido, o espírito benevolente lhe inspirará o pensamento de se desviar, ou poderá ofuscar seu inimigo de maneira a fazê-lo apontar mal. Porque o projétil, uma vez lançado, segue a linha que deve percorrer. Então, ele pode me intuir, se joga no chão. Tudo bem. Aí eu jogo no chão, o cara erra. Agora, ele mexer na bala, ele não vai. Então, é que tem muito lugar que dá essa possibilidade. Né? Tem lugar na gente que, por exemplo, não vai atingir uma estrutura nobre, que não vai causar nenhum dano, mas assim, acertou ali. Mas também tem assim, ó, o desencarne dele, para o espírito dele, seria pior. Então, ele precisaria permanecer para ele continuar dentro da caminhada dele e ter ganhos espirituais com isso. Então, por isso que a bala não... Então, tem gente que cai, é um tombo incrível, a pessoa não quebra nada. Isso é um milagre? Não, precisa ver no conjunto de forças qual foi a incidência, como que pegou. Por quê? Porque é assim que funciona. Isso é física. Ponto. Agora, todo momento nós somos inspirados a muitas coisas. Todo tempo. A gente muda de rumo, a gente deixa de passar em determinado lugar, a gente deixa de fazer determinado negócio, a gente deixa de responder para determinada pessoa, ou a gente... Então, assim, quanta coisa a gente faz por um pensamento que, de repente, nos surge e auxilia. Porque o amigo espiritual está ali, ele trabalha conosco o tempo todo. Agora, ele não vai contrariar as leis naturais nunca. Isso não dá para acontecer em lugar nenhum. Assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, se a hora da morte ainda não chegou, não morreremos? Eis a pergunta, não chegou a minha hora, mas o caminhão vai me atropelar. Por quê? Porque o caminhoneiro quer. Ele está com raiva e ele vai me passar em cima. E agora? Ele vai me matar ou não? O médico acordou de mau humor. Ele consegue me matar na cirurgia ou não? O que vocês acham? É sim ou não?
Sim ou não? Então, vamos lá. Não! Então, gente, de verdade, para de brigar quando acontece confusão, porque às vezes as pessoas acusam o plantonista, o médico, o enfermeiro. Se ele errou, ele vai responder pelo escândalo cometido. Se for por negligência, se for por ganância, ele vai responder. Mas a minha vida não pode estar à mercê do bom humor ou do mau humor das pessoas. Porque aí essa justiça falha. Eu estou dependendo do bom humor dos outros para ter direito de continuar vivendo? Não, isso não pode ser. Isso não pode ser. Então, se não for a minha hora, Deus tem N mecanismos para me auxiliar a me livrar daquilo. Mas se for, também tem N mecanismos para que eu não perceba nada e fique ali. Então, a gente precisa parar de arrumar a culpa de quem. A culpa não é de ninguém. Eu preciso ter essa certeza. Essa justiça não falha. Alguém me chamou? Nesse caso, com esse pensamento, uma morte através de um acidente, um cara embriagado que atropelou aquele cidadão, aquela pessoa, é porque foi permitido que chegou a hora daquela pessoa, independente da embriaguez do motorista. Independente. Agora, veja bem. Uma pessoa embriagada, ela vai responder. Independente da nossa justiça e responsabilidade, toda dor que ela levou para que. Então, assim, ela já construiu o ímã dela, está feito. Agora, se eu imaginar que uma criança brincando na calçada, Deus não protegeu, aí eu não posso mais acreditar nessa justiça. Entendeu? Porque aí você vai falar assim, então Deus distraiu e a coitada da criança ficou submetida a essa pessoa irresponsável. Não, isso não pode ser. Entendeu? Então, alguma coisa tem que salvar. Não perecerás, e tem disso milhares de exemplos. Quando, porém, soe a hora da tua partida, nada poderá impedir que partas. Deus sabe de antemão de que gênero será a morte do homem. E muitas vezes seu espírito também o sabe, por lhe ter sido isso revelado, quando escolheu tal ou qual existência. Então, daquilo que eu preciso me livrar, seja a coisa mais pavorosa que for, eu vou me livrar. Mas se não for para me livrar, gente, às vezes tropeçar serve. É motivo. Eutanásia, se a gente for pensar assim, bem friamente, vai entrar no grupo do suicídio. Eu escolho morrer. Aí, o que a gente tem que lembrar, dentro da lei de Deus, o respeito impera. Se for uma decisão tua, eu quero acabar com a minha vida, aí é problema seu. O que ele não te deixa é na mão das outras pessoas. Então, mas você concorda que assim, essa decisão normalmente já foi conversada anteriormente. E quem decidir, vai decidir e assumir toda a responsabilidade. Agora, lógico, você fala assim, a pessoa está em coma, alguém decidiu matar, vai dar um trabalhão, mas aí pode até ser que ela consiga antecipar um pouquinho. Mas tem uns negócios que às vezes falham. Vamos lá para a próxima. É fatal o instante da morte? Então, assim, tem aquilo, isso foi uma fatalidade. De novo, é só duas alternativas. Só duas. Com exceção do suicídio, todo
todos os casos de desencarnação são determinados previamente pelas forças espirituais que orientam a atividade do homem sobre a Terra. Então, vê que ele não falou alguns, ele falou todos. Então, todos. Vai ter uma equipe espiritual que sabe exatamente e vai regular isso. Só tem uma hora que eles não vão fazer isso. Quando for para respeitar a minha decisão. Eu decidi que eu vou acabar com tudo. Eles vão tentar, através da intuição, através de quem me cerca, me tirar dessa ideia. Mas se eu decidir que é isso, eles vão respeitar. Por quê? Porque o que é do bem não age fora da lei que respeita. Eles não vão fazer isso. Sempre tem o respeito. Eles tentam, de todas as maneiras, me convencer do que é melhor. Mas eles não vão me desrespeitar. Tirando esse caso, todos, essas forças espirituais é que vão orientar. Então, é uma ilusão nossa imaginar que alguém está passando por aquela situação e está ali abandonado, está ali sem que a justiça maior saiba. Isso não existe. Esclarecendo-vos quanto à exceção, devemos considerar que, se o homem é escravo das condições externas da sua vida no orbe, é livre no mundo íntimo. Razão por quê? Trazendo no seu mapa de provas a tentação de desertar da vida expiatória e retificadora, contrai um débito penoso aquele que se arruína, desmantelando as próprias energias. A educação e a iluminação do íntimo constituem o amor ao santuário de Deus em nossa alma. Então, naquela situação de novo, porque o que está aqui dentro, eu posso decidir sim ou não. Agora, muitas vezes eles entendem, é uma vida expiatória. Eu vou ter muitos problemas para resolver e eles sabem do tamanho dessa luta. Porém, se eu desisto, eles vão respeitar. E eu vou ter que avaliar a minha escolha, porque, de uma forma geral, a grande maioria de nós concordamos com todas as provas que viemos enfrentar nesta vida. Por isso que ele fala assim, a gente sabe o gênero de prova, o tipo de morte que a gente vai enfrentar. Por quê? Porque foi combinado. Eu fui esclarecida do que eu precisava enfrentar nessa vida. E como a gente sabe, às vezes a gente faz assim, não quero. Mas a hora que eu estava lá, mais lúcida, eu concordei. Oi. Como Deus é bom, ninguém sabe futuro. Quando alguém lê o futuro de vocês, é mentira. Porque imagina se Deus permitisse saber do futuro. Aí aquela mãe vai perder o filho quando ele fizer 18 anos. Aí a moça lá que lê os trem, conta para ela 10 anos antes. Qual a chance dessa mãe viver os 10 anos que faltam? Fica louca antes. Isso é tudo conversa. Não é assim que funciona. A gente não sabe. Não sabe. Então, o que eu não sei, mesmo porque ainda não aconteceu, não tem como. Normalmente eu tenho medo do que já tem na minha memória, e o que tem na minha memória é passado. Eu tenho que ter medo daquilo que eu já enfrentei. Do que eu vou enfrentar eu não sei ainda. Eu só fui orientada, esclarecida, mas ainda não foi. Não dá medo. Quem as realiza, então, esse tipo de ato, na profundeza da liberdade interior,
pode modificar o determinismo das condições materiais de sua existência, alcançando-a para a luz e para o bem. Os que eliminam, contudo, as suas energias próprias, atentam contra a luz divina que palpita em si mesmos. Daí o complexo de suas dívidas dolorosas. E existem ainda os suicídios lentos e gradativos, provocados pela ambição ou pela inércia, pelo abuso ou pela inconsideração, tão perigosos para a vida da alma quanto os que se observam, de modo espetacular, entre as lutas do mundo. Essa a razão pela qual tantas vezes se batem os instrutores dos encarnados pela necessidade permanente de oração e de vigilância, a fim de que os seus amigos não fracassem nas tentações. Eu coloquei essa parte porque às vezes a gente fala assim, então no suicídio não tem... não é só naquele. Porque tudo que eu faço, que é do vício, vocês concordam que vai me levando a uma degradação das minhas forças? Então, eu consigo antecipar em muito o que ia acontecer comigo. Por quê? Porque era para eu viver até os 80, mas com 55 a máquina começou a pifar. Por que começou a pifar? Porque o tipo de energia que eu alimentei, a gravidade do que eu fiz comigo, em termos morais e físicos, foi me debilitando. Eu fui ficando sem força, com N complicações que não era para ser. Então, não precisava ter enfrentado a doença X, então, mas enfrentou. Por que enfrentou? Porque o pulmão pifou muito antes. Porque o vício foi muito grande. Então, a força ficou comprometida. Então, tinha coisa que não seria naquela gravidade, mas o jeito que eu decidi tocar a vida me levou àquela gravidade. Assim como, aqui lúcida, forte, então eu poderia reconciliar com muitas pessoas, mas eu decido aproveitar que eu sou forte, saudável, e tocar a vida falando assim, eu não preciso de ninguém. Eu me basto e não preciso de ninguém. Aí chega um momento de prova e eu não dou bem com ninguém. Aí eu tenho que enfrentar solidão, abandono. Então, não precisava ser dessa gravidade, mas eu tomei uma decisão que eu fui alimentando durante a vida, que me colocou numa situação que é mais complicada. Mas fui eu que decidi fazer assim. Então, isso eles vão respeitar. Por quê? Porque foi uma decisão minha fazer dessa forma. Então, não precisava dessa complicação, mas eu decidi. Então, eu não precisava beber a vida inteira, mas eu decidi. Eu não precisava comer desse jeito, mas eu decidi. Eu não precisava, então, mas eu quis. Então, eu quis, eu fiz. Vai ter uma consequência. E essa consequência vai trazer um resultado que vai cair aqui nessa situação de degradação de força. E que aí eu vou ter que enfrentar. Então, nada que eu faça deixa de dar o seu resultado. Então, todo mundo lembra de uma frase do Chico que ele fala assim, o bem que você faz é seu advogado em toda parte. Porque tudo aquilo que eu construo no bem, se eu construir, está em mim. Esse campo alimentado no bem atrai coisas equilibradas para o meu caminho. Então, seja lá onde eu estiver, esse bem traz o resultado pelo campo alimentado. Então, essa é a clareza que a gente precisa. Não interessa se eu fizer o bem aqui e não houver um reconhecimento. Ele não reconheceu, problema dele. Eu fiz o bem, eu construí. Esse campo alimentado no bem é o meu advogado onde eu for, porque isso vai dar resultado. Onde eu estiver. Porque isso é meu, isso vai comigo onde eu estiver. E esse campo vai me trazer o resultado que eu mereço diante da lei.
É assim que tudo é merecimento, tanto de bom como de difícil. Lu, pensando dessa forma, eu não preciso ter medo de nada, inclusive me arriscar em algumas situações consideradas perigosas, se for para fazer o bem? Agora vai valer a intenção. Se eu vou me arriscar para fazer o bem, o que vai imperar no meu ímã? A minha vontade de fazer o bem. Então, o ímã está sendo alimentado com o desejo de fazer o bem. Eu vou me arriscar porque eu quero uma aventura que está encostando na irresponsabilidade. Com o que eu estou alimentando o meu ímã? Com irresponsabilidade. É isso que vai dar resultado. Então, a situação não é para fora que eu vou olhar, é para dentro. Então, você fala assim, olha, eu entrei lá no lugar, era perigoso, mas eu ouvi que tinha uma criança chorando. O meu desejo era tentar ajudar de alguma forma. Então, assim, ajudar alguém era o meu pensamento. E era isso que alimentava em mim o tempo todo. Eu fui lá porque eu sou curiosa. Eu fui bisbilhotar o que era aquela gritaria, porque o que vai alimentar o ímã é a minha curiosidade e o meu desejo de sair contando depois em primeira mão o que aconteceu. Então, o ímã é o meu pensamento que alimenta o tempo todo. E aí é que eu tenho que entender com que qualidade de pensamento é que eu tenho alimentado as minhas situações íntimas. Porque é isso que dá a diferença. E não vale confundir com o que eu falo, porque a gente já combinou que nem todo mundo que conversa baixo é calmo. Porque às vezes a pessoa está falando baixo, mas a gente sente que é mentira o que ela está falando. Oi, querida, você fala, ai. Então, falou, mas não é o que pensou. E aqui vale o que está pensando de verdade, porque a energia construída tem que ser de verdade. Melhorou um pouquinho? Mas assim, igual a gente trabalha na quarta com cesta básica, essas coisas entrega. Tem lugares que às vezes é muito perigoso de entregar. Aí fica naquele, a gente passa por isso constantemente, fica naquele dilema, poxa, a pessoa está necessitada do alimento, mas como eu vou lá? A gente se arrisca aí? Seria o caso? Como diria os antigos, cuidado e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Eu acho assim, o bairro é perigoso, eu vou entrar lá à noite. Me fala o seguinte, para quê? Agora, olha, a gente pode ir às 9 horas da manhã em 3, 4 pessoas. Ou combinar um horário. Então, assim, eu tenho que me cuidar. Eu não vou ficar me expondo a riscos para testar se Deus está acordado. Entendeu? Porque, olha só, se eu vou ficar testando, o que vai alimentar o meu ímã? A minha falta de fé. Eu quero testar, eu quero ver. Vai dar errado. Agora, olha só, a pessoa estava doente, eu vi a extrema necessidade, nós não temos outra solução que não seja ir até ela para levar esse socorro. Com certeza, você vai achar a intuição do que é possível fazer. De um horário adequado, de um grupo adequado, de alguém que possa te acompanhar. Então, assim, você vai achar uma solução dentro da lei e dessa inspiração de como soluciona isso. E vai dar certo. Diante de uma grande dor, quando a gente pede a Deus para morrer, a gente também está construindo um imã do suicídio? É o seguinte. Deus lê no mais íntimo do nosso coração. Na hora do desespero, Ele vai te dar um desconto. Porque muitas vezes Ele sabe que não é o que você quer, mas é o que aquela dor está fazendo com você naquele momento. Mas em todos os outros, você tinha uma construção espetacular em outro sentido.
Porque o que faz o ímã não é um minuto de desespero, é uma vida onde eu vou repetindo situações que alimentam esse campo, né? Então, precisa ter constância e intensidade para o campo formar. Não é um pensamento. Então, se você lembrar, Jó, quando ele passava pela dor... gente, quem não leu, lê a história de Jó. É muito legal. Não, a história não é legal, não. É ruim. É chato. Mas é assim, ó. Ele é um homem rico, casado, que tem 7 filhas e tem um monte de criação. Vem a peste e mata a criação. Depois, vai matando filho por filho, mata a esposa. E ele fica, então, sozinho e pobre. E cada vez que vem, ele fica muito bravo, porque dói muito. E aí as pessoas falam assim para ele: você é mau e blasfemador. Só que logo depois que passava a dor, ele se erguia e falava assim: Deus me deu, Deus me tirou, que seja feita a vontade dele. Aí levava a primeira filha. Ele esbrontolava, xingava tudo de novo na hora da dor. E o povo falava para ele assim: você é mau e blasfemador. Aí ele levantava no outro dia e falava: Deus me deu, Deus me tirou, seja feita a vontade de Deus. E assim ele foi. Quando chega lá no fim da história do Jó, vem a voz de Abraão que fala para ele que ele era o bom servidor. Porque diante de todas aquelas dificuldades, ele nunca desistiu. Só que é um texto do Velho Testamento, é um texto confuso, mas o que ele dá a entender? Que esse choro na hora da dor é o choro normal, humano. Que não é isso que conta. Mas era a atitude dele daí para frente com o que tinha acontecido na vida dele. Então, numa hora de dor forte, Deus não espera que você fique lá passando aquela dor e não dê uma esbrontoladinha. Pode falar, não tem problema. Mas é a sua atitude mental de constância depois disso que vai contar. Melhorou um pouquinho o entendimento aqui do escândalo? Tá? Então, depois, senão a gente depois tenta melhorar.